Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 14º domingo do tempo comum. Jesus revela-nos nosso Pai e seu Pai. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Jesus revela-nos nosso Pai e seu Pai. Procurai o Senhor com a simplicidade do vosso coração. O trecho do Evangelho de hoje, embora de Mateus, aproxima-se muito do discurso de Jesus na última ceia, narrada por João. De um lado, revela-nos o modo de Jesus rezar, o que certamente é para nós uma grande lição. Por outro lado, nesse trecho está um dos grandes momentos em que Jesus revela Deus Pai, seu Pai, declara-se filho desse mesmo Pai. Com essa revelação, Jesus toca no ponto central de toda a sua pregação, o fato de Deus ser Pai, Pai sobretudo dele e, através dessa paternidade, Pai de todos os que têm fé no Cristo Senhor. Ao mesmo tempo, Jesus nos diz que só pode entender esse mistério os que têm um coração simples e convida a todos a se aproximarem dele para saber o que é um coração humilde e, assim, poderem se aproximar de Deus. Nesse convite, encontramos também um autorretrato de Jesus e um retrato de quem quer ser seu discípulo. Logo depois do envio dos apóstolos, que lemos nos últimos domingos, Jesus sente-se rejeitado. O próprio João Batista mostra-se impaciente e não compreende o comportamento de Jesus. Jesus manda justificativas e aponta os sinais de sua messianidade. Aos empedernecidos em suas posições e aos que atacam por observar rigorosamente todas as leis, Jesus lança alguns ais. É nesse contexto que Mateus põe a oração de Jesus ao Pai, sem dúvida, um desabafo muito humano, e apresenta ao Pai, e, em contrapartida, os críticos, os fariseus e seus discípulos, certamente bem diferentes dos discípulos dos rabinos e dos escribas, e as metas de sua doutrina claramente opostas aos mestres judeus do tempo. Rezar pressupõe aceitar o plano de Deus. Toda tentativa de descobrir a maneira íntima de um santo rezar é frustrante, porque o jeito de um santo rezar é inacessível a explicações, ainda que ele tenha deixado orações por escrito, porque sua oração se confunde com sua experiência de Deus. E a experiência de Deus é totalmente pessoal. Se é assim com a oração de um santo, o que não há de ser com a oração de Jesus, Santíssimo, que tinha uma experiência do Pai não apenas a partir de seu coração humano, mas também, em primeiro lugar, de seu coração divino, todo amor. Jesus agradece ao Pai, mas não é um agradecimento apenas. Ele acaba de ser rejeitado pelos fariseus e doutores da lei, que querem alcançar Deus pela sabedoria humana, por sua cabeça cheia de conhecimentos armazenados por ritos executados. Mas têm um coração pesado de orgulho, de autossuficiência e não podem entender
as propostas novas que Jesus lhes faz. O orgulhoso tende sempre a condenar e reduzir à humilhação, quando não à morte, os que pensam diferentemente. No agradecimento de Jesus está a aceitação do plano de Deus. Esse passo da inteligência e do coração só consegue dar quem se considera pequenino, vazio de preconceitos, transparentes como gota de orvalho. Jesus ensina que para rezar verdadeiramente ao Pai, devemos ter o coração desamarrado de interesses egoístas, a ponto de rejeitar o plano de Deus, ainda que é difícil de entender. Podemos ser íntimos do Pai. Nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum rabino ousava dizer em voz alta o nome de Deus. Tamanho era o respeito. Por isso, o chamavam de Javé, uma forma verbal que expressava a própria frase de Deus a Moisés: Eu sou quem sou. Mesmo os cânticos e nas orações de maior confiança, era grande a reverência. Diferente de todos eles, Jesus se mostrou íntimo de Deus, embora começasse sua oração da forma clássica, como se usava na sinagoga e como ensinavam os mestres. Mas súbito, aprendemos de Jesus que quanto maior for nossa reverência para com Deus, isto é, nosso espírito de adoração e dependência, tanto maior pode ser nossa intimidade com Ele. Imaginemos uma cena. Estamos conversando com uma pessoa muito importante. Por isso, é escolhida, pensada, de repente aproxima-se da pessoa, durante a criança, e se ela em torno de familiar. É dizer falam de Deus em linguagem figurada e até solene, Jesus fala com Deus em tom coloquial e o chama de Pai. Aqui está uma das grandes novidades que Jesus trouxe. Deus é Pai e no mais pleno sentido da palavra, não apenas porque é Criador e Senhor do mundo, mas é um Pai em comunhão conosco. Um Pai porque seu Filho assumiu a carne humana e nela todos nós. Um Pai familiar, acessível. Em outra ocasião, Jesus chamou de papai ou paizinho. Por causa de Jesus, todos nós podemos ter a mesma intimidade com Deus, porque Deus em Jesus Cristo nos adotou por filhos. Talvez nos falte uma consciência maior desse imenso dom de Deus, o de sermos um só corpo com Cristo, ou na figura do próprio Jesus, ramos de um só e mesmo tronco, que é Ele. E se o Pai é o agricultor dessa videira, significa que todo o carinho e comprazimento Ele tem com o tronco, tem-no também conosco. Simplicidade e humildade, marca do discípulo do Senhor. Este é também o Evangelho da simplicidade, tão querido de santos. Jesus prega toda a simplicidade e a humildade em um contexto de cumprimento de leis. A lei é feita para ajudar e perde seu sentido quando começa a nos escravizar. Quem tem o coração simples e o espírito humilde não se apega à lei. Jesus nunca impõe o rigorismo das leis. Jesus prefere
o que tem o coração simples, humilde e manso diante de Deus e da comunidade. Se observarmos com atenção nosso comportamento, veremos que muitas vezes nosso rigor em fazer cumprir as leis deixa transparecer insegurança, egoísmo e orgulho. Jesus propõe libertar-nos dessas amarras, cultivando um coração simples e puro. É desse coração simples que a Bíblia fala quando se refere ao coração puro. Coração puro não é um tesouro de moralidade em que quisermos presentear Deus e que nos daria o direito de vê-lo, face a face. É puro e simples o coração desprendido. É puro e simples o coração que não julga ninguém. E puro e simples o coração vazio de interesses egoístas. É puro e simples o coração que sabe que tudo é dom de Deus. O coração puro e simples é sempre manso, ou como diria São Paulo, não é descortês, nem invejoso, não se irrita, nem se orgulha, nem guarda rancor, e tudo desculpa. Para os fariseus, torna-se claro que Jesus se apresenta como um mestre. Todo mestre tem seus discípulos que o seguem de perto por onde for e pelos caminhos do pensamento que tiver. Jesus apresenta-se como alguém que conhece Deus. Será, portanto, um mestre de espiritualidade. E quem serão seus discípulos? Aos olhos estarrecidos dos que se julgam discípulos dos melhores mestres em Israel, Jesus apresenta os seus, os pequeninos, os cansados da hipocrisia dos fariseus e os sobrecarregados com suas leis, desde que sejam mansos e humildes de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído, que livres da escravidão, do pecado, cheguemos à felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Vosso Filho é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, louvemos ao Pai e, confiantes, apresentamos a Ele nossas súplicas, dizendo: Senhor, escutai-nos. Senhor, que fundaste a vossa Igreja sob a alicerce dos apóstolos, sustentai sempre o Papa e os bispos no anúncio da boa nova do vosso reino, dizendo: Senhor, escutai-nos. Senhor, que criaste todos os povos da terra, dai aos governantes vigor para promoverem no mundo a justiça, a concórdia e a paz, dizendo: Senhor, escutai-nos. Senhor, que conheceis nosso coração e nossa fadiga, renovai nosso vigor, para que sejamos testemunhas do coração manso e humilde do vosso Filho amado, dizendo: Senhor, escutai-nos. Senhor, fazei de nós, que celebramos o mistério da nossa fé, anunciadores do vosso amor de Pai, dizendo: Senhor, escutai-nos. Senhor, que na palavra proclamada neste dia, nos revelais a mansidão do vosso Filho, o Salvador que veio ao nosso encontro, ensinai-nos a louvar o vosso nome e a exaltar-vos como nosso Deus e nosso Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Agradecidos pela vossa companhia,
Aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 15º domingo do tempo comum, no qual refletiremos sobre a parábola do semeador. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.